Acho que ele tinha, se eu não me engano, 30 mil containers que ele leva. Agora os irmãos imaginem para locomover. Agora tem um lemezinho bem pequeno que um homem consegue dirigir aquele navio daquele tamanho. Agora a língua, difícil, né? Olha o que Tiago, ele está falando de freio e de leme, está falando da direção. Nós direcionamos as coisas com a nossa língua. Por isso que as flechas também, a Bíblia diz que, no salmista, o salmista diz assim, os filhos são como flechas nas mãos do valente. Porque as flechas nós damos a direção e atiramos. Então eu sempre pergunto onde nós estamos jogando os nossos filhos. Não é? Quando eu apoio aquilo que o meu filho faz de errado, aonde eu estou lançando ele? Aonde que ele está sendo jogado? Qual a direção que eu estou dando para ele? Isso serve para os avós também, né? Aonde que eu estou lançando? É como a flecha, a direção. Então o versículo 4, as palavras direcionam a nossa vida. Para onde está indo a nossa família, irmãos? Pergunto para todos vocês e coloco a minha também aqui. Aonde é que nós estamos jogando a nossa família? Para onde está indo a sua família? Você consegue sentar na mesa com seu marido, ou com a sua esposa, fazer uma refeição, conversar, dar risada? Você consegue fazer isso? Ou a sua casa, cada um senta para lá, o outro para cá, parece uma trincheira de guerra? Pense aí. As palavras, irmãos, elas são sementes. Nós podemos retirá-la do alforje de Deus ou do alforje de Satanás. Porque o Satanás tem semente também. É só ler Mateus 13, a parábola do joio e trigo. A semente de Deus é o trigo, essa palavra aqui, ó. A semente de Satanás é o joio. Parece idêntica, mas não é. Quando nascer, vai dar um grande problema. Então nós vamos caminhando, andando pelo caminho, vamos semeando. Depois nós temos que voltar pelo caminho, colhendo. Isso é muito sério, né? Observe comigo ainda o versículo 6 e 7 de Tiago 3. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza. Inflame o curso da natureza, quer dizer, que natureza? Natureza humana, caída, a direção que nós vamos tomar. Por isso que diz assim, ó, a natureza inflama o curso é a direção que eu tomo, ou vai ser boa ou vai ser inflamada, vai ser ruim, e é inflamada pelo inferno. Quem é inflamada pelo inferno? A natureza caída. O inferno, o que é? Não é o lugar lá que está falando. O inferno é o sistema de Satanás. Esse mundo caído aí fora. O que nós estamos vendo agora, né? Essas autoridades estão se posicionando contra a igreja. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do prefeito de Belo Horizonte. Sabe o que ele falou? Ele falou, eu tenho um ódio tão grande quando chega a época de eleição, que as pessoas ficam me convidando para ir na igreja. Eu não quero igreja é muito chato, ele falou. Eu quero ir para o bar beber uísque. Porque ele também disse que não ia permitir que se abrisse igrejas lá. Ele só abriu porque ele foi ameaçado de prisão pelo Supremo. Mas ele disse, igreja é muito chato. Eu quero estar num lugar bebendo uísque. Então, os irmãos, eu pergunto para vocês, compensa chegar a época de eleição convidar político para vir na igreja? Se eles vêm com falsidade. Eles não gostam da igreja. Então, a natureza caída do homem é inflamada pelo inferno. E quando ele fala, o que ele fala, as palavras vão direcionar o caminho que ele está trilhando. Como eu disse, as palavras são semente, né? Você sabe me dizer para mim, irmão, qual que é a diferença entre o veneno e o remédio? Sabem? Está na dose, na intensidade. Experimenta pegar um remédio que é bom para uma doença e tomar uma dose cavalar. Se não morrer, vai passar muito mal, né? Porque a diferença do veneno e do remédio está na intensidade, na dose. E é assim que nós precisamos entender isso daqui, ó.
Lembrando de mais uma ilustração aqui que eu já contei, mas vou repetir. Daqui a pouquinho eu já vou ter que parar. Eu contei para os irmãos aqui de um pastor, um pregador que mora em Londres hoje. Ele deu um testemunho de que ele viajava, sempre que ele viajava, ao voltar, a esposa ia apanhar ele no aeroporto, de carro. Só que quando ele chegava para pegar o carro, ela já estava no banco do passageiro, para ele poder ir dirigindo o carro. Quando foi um dia que ele chegou de viagem, ele foi para o carro, ela já estava esperando, mas ela estava sentada no banco do passageiro, do motorista. Aí ele sentou no banco do passageiro, ela saiu dirigindo, e aí ele falou assim: uai, o que aconteceu hoje? Você sempre dá o carro para mim dirigir? Não, é que eu não quis, você está cansado. Ó, você está cansado e é melhor que eu dirija para você descansar. Aí tudo bem. Quando chegaram em casa, que ela parou o carro para entrar na garagem, que ele foi descer, ela disse assim: ó, aconteceu um probleminha no caminho do aeroporto para cá. Que problema? Não, é que quando eu ia pegar a bifurcação para ir para o aeroporto, veio um rapaz e acabou relando no nosso carro aqui, riscou, aí ele deu a volta, irmãos. Quando ele deu a volta, não tinha risco não, tinha acabado com a lateral do carro. Aí ele já ficou irado, né? Por isso que ela não quis que ele fosse no banco do motorista, porque quando ele desse a volta ele ia ver, e ela esperou chegar em casa para acontecer a briga primeiro, né? Não, mas você falou que riscou só, olha a situação do carro. E ele disse assim: o carro estava sem seguro, acabou com o carro. Aí ele entrou para o quarto, ele queria brigar, né? Mas ele entrou para o quarto e foi orar. Quando ele estava orando, o Espírito Santo falou para ele assim: eu só vou te fazer uma pergunta. O que fica mais barato? Você mandar consertar o carro ou consertar o emocional da sua mulher, depois da briga que vocês vão ter? Aí ele levantou, foi lá, sentou, pediu um café para ela e falou para ela assim: vamos deixar, né? Eu vou mandar consertar o carro. Eu não estou aqui com isso apoiando negligência, viu, irmãos? Porque tem pessoas que são negligentes também, não são cuidadosos, não têm cautela, mas o Espírito Santo falou no coração dele: a sua mulher vale mais do que dinheiro, o emocional dela vale mais do que qualquer coisa. Isso vale também para o outro lado, viu? O que vale mais para nós, irmão? Dinheiro, bens materiais ou nosso companheiro, companheira? O que vocês acham? Não tem uma frase assim que diz que tem que amar as pessoas e usar as coisas? Mas está sendo invertido hoje, né? Usa-se as pessoas e ama-se as coisas. Infelizmente. Olha o que diz o versículo 11 e 12, para nós ir para o fim já. Tiago capítulo 3, versículos 11 e 12. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Por isso que eu sempre falo para vocês, vou abrir um parênteses, que nem toda pregação é de Deus, nem todo ensinamento é de Deus, mesmo que está sendo usada a Bíblia, porque uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, só pode jorrar um tipo de água. Então, da onde é que vem a fonte das palavras que nós proferimos? O que nós falamos? Palavrões, a mesma boca que louva a Deus, que prega a palavra de Deus, que canta, né, que evangeliza, pode utilizar palavras torpes? Pensa nisso. Uma fonte não pode dar 2 tipos de água. Pensou se a gente chegasse numa fonte? Aí hoje eu vou pegar aqui dessa fonte água doce, água salgada, água com gosto de suco de groselha, água com gosto de Coca-Cola. Isso não acontece. Assim é a nossa vida, as palavras que nós proferimos. O versículo 9 diz assim, ó: com ela, verso 8, mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal indisciplinado,
cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Pode, irmãos, uma boca que diz que bendiz a Deus, que é crente, que é salvo, que é do reino de Deus, que foi regenerado, lavado com o sangue do Cordeiro, amaldiçoar as pessoas? Eu bendigo a Deus, mas eu amaldiçoo as pessoas que eu odeio. E ainda o versículo 7 diz que todos os tipos de bestas, né? Aves, serpentes, coisas do mar, eles foram domados pela natureza humana. Falei aqui naquele dia, já pensou um leão, um tigre siberiano, tem a força de 10 ou 15 homens. O homem consegue domar. Pega um sonífero, né? Tranquilizante, atira, o animal dorme, vai lá, faz o tratamento, aplica o antídoto, ele volta. Um animal daquele, não pode nem comparar um homem com um animal daquele, em termos de força. Mas a racionalidade do homem deu a capacidade dele dominar. E a língua, nós conseguimos dominar? Eu fui pastor em várias igrejas, irmão, já lidei com pessoas que não era fácil, questões de língua. Aconteceu uma coisa na igreja, quando terminava o culto, já estava todo mundo sabendo, inclusive nas casas, que as pessoas não tinham ido para a igreja, porque o telefone corria. Tinha um irmão lá que você chegava de madrugada, viajava, né? Chegava de madrugada, o telefone já tocava logo cedo. Pastor, o senhor está sabendo o que aconteceu na igreja? Como que eu estou sabendo, irmão, se eu estava viajando? Não sei. Então, vou falar para o senhor aqui agora. Problema lá, aconteceu um problema tão sério, um irmão lá relou no carro do outro, esse foi relar mesmo. E por causa desse problema, o rapaz saiu da igreja por causa disso. Logo que eu assumi essa igreja lá, por causa de telefone, por causa de fofoca, acabou saindo da igreja. Inimizade. E aí um dia eu fui na casa desse irmão lá, tomar café com ele, a esposa dele frequentava outra igreja. E ela disse, pastor, você sabe por que eu não frequento a igreja do meu marido? Não, por causa dele. Porque todos os problemas que tem, ele está envolvido. E a língua dele, pastor, ele não controla. Falou perto dele assim. Muito complicado, irmãos. Dominar a língua. Estou indo para o fim, viu? Vamos ler Provérbios 6, 2. Para finalizar. Está enredado pelos teus lábios, está preso pelas palavras da tua boca. Perceberam? Como que as palavras às vezes nos prendem? O que nós proferimos nos prende, nós ficamos presos. Porque se eu falo uma coisa, depois eu falo outra, eu fico preso. Não, mas o senhor falou isso aqui cedo, aí. Agora o senhor está falando, agora já está falando isso aqui à tarde? O senhor falou, e tem pessoas que falam, depois falam que não lembra, né? Não, eu não lembro que eu falei isso não, eu falei? Não lembro. Então nós não podemos também, irmãos, falar palavras que nos deixem prisioneiro delas, né? Tomar cuidado com as palavras. A língua é capaz de alimentar, viu? A língua, ela alimenta muitas coisas ruins, pode alimentar coisas boas também. Depende daquilo que nós falamos, mas pode alimentar coisas ruins. Então, irmãos, vamos pensar bem nisso, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Se Deus permitir, a próxima vez que nós voltarmos aqui, nós vamos começar a falar sobre o terceiro conselho, que é aprenda mais a ouvir do que a falar. Amém? Coloque-se de pé, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Vem orar, diácono Danilo.